Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você, na sua casa, na sua família. Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo a mais um devocional, mais um dia em que iniciamos na presença de Deus, mais um dia em que nos colocamos à disposição da palavra, pronto para aprender com Deus tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar no dia de hoje. Não existe nada melhor do que começar o dia na presença de Deus. Começar o dia na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Como é bom saber que existe um Deus que nos ama e que nos chama para viver o dia de hoje plenamente. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Rose, seja bem-vinda. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Vamos chegando. Vamos iniciar esse dia na presença de Deus. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos chegando. Esse é o dia que o Senhor nos preparou, né? Vamos vivê-lo intensamente. Bom dia, Grazi. Seja bem-vinda, Graziela. Deus te abençoe. Bom dia, Patrícia. Deus te abençoe. Vamos começar o nosso devocional. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Dona Heloísa. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Obrigado, Vilma. Obrigado, Graziela. Vamos começar então o nosso devocional. Queridos, é interessante quando a gente começa a ler a palavra de Deus, quando a gente começa a conhecer a vontade de Deus na sua palavra, quando a gente começa a entender o propósito de Deus para a nossa vida, a gente começa a ver na palavra de Deus que o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, o sustentador de todas as coisas. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe vocês. Quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, a gente começa a ver que o Senhor nos convida a ter uma vida com Ele o tempo todo. O tempo todo a gente vê os convites de Deus a mim e a você, para que a gente possa ir com Ele, viver com Ele, caminhar com Ele e ter um relacionamento com Ele. Deus nos convida o tempo todo. Só que o amor de Deus, ele é tão grande por nós, que junto com esse convite vem o poder da escolha. O convite existe, mas cabe eu e você decidirmos ir ou não. Essa escolha, ela é uma escolha individual, ela é uma escolha pessoal. E é uma escolha que ninguém pode fazer por nós. Mas quando você começa a ler a palavra de Deus, você vê ali muito clara, de forma clara e objetiva, o convite de Jesus para nós. Seja bem-vindo, tia Aurélio Santos, seja bem-vindo, Deus abençoe. Na palavra de Deus existem centenas e centenas de convites. Por exemplo, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é um convite, vinde a mim. Você que está cansada, você que está sobrecarregada, você que está aí sentindo um peso da existência, vinde a mim, diz o Senhor. Outro convite, clama a mim e eu responderei.
Ele é resposta para todas as demandas e as questões da nossa vida. Existem centenas de convites do Senhor para mim e para você. E hoje eu quero falar sobre um deles. E o tema da nossa conversa é vamos. Jesus nos convidando, vamos? Hoje o tema da nossa conversa de manhã, desse devocional, é uma palavrinha só. Vamos. É um convite. É um convite. E eu quero começar esse devocional lendo com vocês Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Bom dia, M. Master Mendes, seja bem-vindo. Bom dia, William, meu amigo, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Estou orando com vocês, viu? Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: Naquele dia, ao cair da tarde, ele, Jesus, decidiu: vamos para o outro lado do mar. Vamos para o outro lado do mar. Eu vou repetir, preste bem atenção. É um versículo curto, pequeno, mas tem um convite de Jesus inserido nesse versículo. Bom dia, Irma, seja bem-vinda, querida. Naquele dia, ao cair da tarde, ele, Jesus, decidiu: vamos para o outro lado do mar. Vamos para o outro lado do mar. Entenda o seguinte: ouvir o que Jesus tem a dizer é imprescindível. Por isso que precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. E eu sempre digo nesse devocional da manhã, e volto aqui a repetir, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, a gente precisa silenciar as outras vozes. A voz do medo, a voz da preocupação, a voz da ansiedade, a voz das nossas limitações, a voz dos nossos pensamentos, a voz do mundo. Precisamos silenciar essas vozes para que os nossos ouvidos estejam focados, alinhados, direcionados para a voz de Deus. Porque para uma caminhada saudável, cristã, ouvir o que Jesus tem a dizer é imprescindível. E Ele está falando nesta manhã para mim e para você através da sua palavra. Por isso não se distraia, não perca o seu foco, porque a gente tem facilidade de perder o foco, de se distrair de forma muito fácil. Mas esses minutos que a gente vai ficar online aqui, preste bem atenção no que Deus tem para te ensinar hoje, para me ensinar hoje. Porque quando eu ministro para vocês, quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim também. Primeiro comigo. E eu tenho certeza que essa mensagem, da forma que me abençoou, quando eu estava preparando, vai te abençoar profundamente. Profundamente. Bom dia, Dilce. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Ouvir o que Jesus tem a dizer é imprescindível. Não existe mudança, não existe transformação, não existe alinhamento de jornada sem que a gente tome posse das palavras de Jesus, sem que a gente escute aquilo que Jesus tem a dizer para a nossa caminhada. E hoje a palavra de Jesus para mim e para você, para o nosso coração, é: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. É um convite. É um convite. Sabe, a cada dia, queridos, eu percebo que a vontade do Senhor é que tenhamos experiências profundas com Ele. Profundas. Vida com Deus é uma vida de experiência. Vida com Deus não é uma vida de achismos. Penso que, acho que. Não, vida com Deus é uma vida de experiência diária. É interessante que Jó, se você ler o livro de Jó,
A gente vai passar por ele nessa nossa leitura bíblica anual que estamos fazendo. É interessante que Jó, um homem temente a Deus, um homem reto, um homem de caráter, um homem com grande amor e entrega a Deus, ele sofreu muito. Ele teve uma mudança de vida muito radical, muito radical. E um dia ele perdeu tudo, perdeu suas coisas, seus bens, seus negócios, seus filhos, suas propriedades. Só que entenda que isso tudo ele perdeu em um dia. Ele acabava de perder uma coisa, chegava alguém avisando que aconteceu outra tragédia que fez ele perder outras coisas e assim por diante. E um dia, Jó perdeu tudo. Tudo. Se coloque no lugar de Jó nesse momento e perceba o que deve ter passado nele, nas suas emoções, nos seus pensamentos. Ele deve ter vivido uma profunda aflição por tudo que ele passou. E nessa aflição, nessa perda, ele começou a ter uma experiência profunda com Deus, ao ponto de eles começarem a ter um diálogo, começarem a conversar. E é interessante que, durante esse processo, Jó vira para Deus e diz assim: antes de eu ter essa experiência, antes de eu passar o que eu estou passando, antes de viver o que eu estou vivendo, eu te conhecia só por ouvir falar. Só por ouvir falar. Mas hoje, através dessa experiência, através do que eu estou vivendo, através desse amadurecimento que eu estou tendo, através desse desafio, os meus olhos te veem. Olha o resultado da experiência de Jó, que era um homem temente a Deus. Ele sempre fazia sacrifícios, holocaustos, para pedir perdão a Deus pelos filhos, pela família. Ele sempre fazia isso, todos os dias. Ele era um homem temente, mas ele não tinha tido ainda nenhuma experiência com Deus. Mas através do sofrimento, através da crise, através da necessidade, através da dor, ele teve uma experiência com Deus. E ele disse: antes, os meus ouvidos só ouviam falar do Senhor. Eu te conhecia só por ouvir falar. Hoje, os meus olhos te veem. Por isso, ouvir o que Jesus tem a dizer é imprescindível, é necessário, é urgente. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Agora, o que significa essa palavra vamos? O que significa esse vamos de Jesus? O que significa ir para o outro lado e passar para o outro lado do mar? Ir para o outro lado significa viver um nível maior de vida espiritual. Andar com Jesus no sobrenatural. Conhecer mais o ambiente onde Ele age e onde Ele vive. Entenda que Deus está além das circunstâncias que você está vivendo. Deus está além dos seus sentimentos e seus pensamentos. E quando Ele diz vamos para o outro lado, Ele está dizendo saia dessa situação. Saia disso que você está enxergando. E vamos viver uma experiência. Vamos viver o sobrenatural. Vamos caminhar junto. Vamos, porque eu tenho grandes coisas para realizar na sua vida. Jesus está te convidando nessa manhã, vamos? Vamos para o outro lado. Vamos atravessar essa situação que você está vivendo, isso que está deixando você sem experimentar a minha presença. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vamos para o outro lado do mar. Sabe, é sair da esfera terrena que limita o homem, que limita a nossa visão,
e entrar no mar do sobrenatural de Deus. Deus é o mesmo ontem e hoje, será eternamente Deus. Tenha coragem, tenha ousadia de viver o outro lado, que é o lado sobrenatural da presença de Deus, onde tudo pode, onde tudo acontece. Comece a viver fora daquilo que te prende, daquilo que te limita, daquilo que te faz enxergar nessa visão pequena. Deus é imenso, Deus é imensurável, Deus é dono de tudo, de todas as coisas, é criador, é sustentador. Basta uma palavra do Senhor, tudo muda, tudo se restaura, tudo se transforma. Só que para viver isso, precisamos aceitar esse vamos para o outro lado do mar. O que eu tenho para você viver, diz o Senhor, é muito mais do que isso que você está vivendo. O que eu tenho para te mostrar é muito mais do que isso que você está enxergando. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. A palavra de Jesus nessa manhã para mim e para você é exatamente essa. Vamos para o outro lado. Você toma posse disso? Você acredita que existe um outro lado para ser vivido? Você está disposto a enfrentar as tempestades, aquilo que existe, para subir, para passar para o outro lado? Essa história que vemos, que Jesus entra no barco e diz para os discípulos, vamos para o outro lado do mar. O que essa história, o que esse fato que aconteceu com os discípulos tem a nos ensinar? E eu separei algumas coisas aqui importantes que vão me ajudar e te ajudar a entender que devemos passar para o outro lado, a entender que devemos viver o melhor de Deus na nossa vida. Deus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida plena, vida de realizações, vida de conquista, vida de crescimento, vida de amadurecimento. Por isso ele está dizendo, vamos? É isso que eu tenho para a sua vida. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vamos? Deus te diz todo dia de manhã, vamos? Vem comigo. Vem comigo. Primeira coisa que aprendemos nessa história, que aprendemos com os discípulos que viveram essa experiência, primeira coisa é agarre nas promessas de Deus. Agarre nas suas promessas. Marcos capítulo 4, versículo 35 que lemos diz, naquele dia, ao cair da tarde, Jesus decidiu, vamos para o outro lado do mar. Então agarre nisso que Deus disse, vamos para o outro lado. Jesus havia empenhado em sua palavra aos discípulos dizendo, vamos para o outro lado do mar. Porque Jesus estava deixando claro para ele o seguinte, o seu destino não é um naufrágio. O seu destino não é ficar nesse mar o tempo todo. Não era perecer no meio da tempestade que estava enfrentando naquele momento, nesse contexto. O destino deles não era o fundo do mar. O destino deles era o outro lado do mar. Não era ali onde eles estavam vivendo. Não é ali onde eles estavam com o barco parado. Jesus fez um convite para aqueles discípulos. Vamos para o outro lado. Então a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa agarrar nas promessas de Deus para a sua vida. Existe promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Vamos vivê-las. E para isso, precisamos ir para o outro lado do mar. O lado fora da tempestade. O lado fora dos ventos fortes. O lado fora dos sentimentos. O lado fora dos pensamentos que nos deixam paralisados. O lado de fora do medo, das preocupações, da ansiedade. Jesus está dizendo nesta manhã para mim e para você, vamos para o outro lado.
Agarre nessa promessa. Entenda que para Jesus, a promessa e a realidade são a mesma coisa. Para Jesus Cristo, promessa e realidade são a mesma coisa. E precisamos enxergar as nossas promessas como isso, como uma realidade que está sendo feita. Que está sendo realizada em nós através de Jesus Cristo. Isso é promessa. Promessa é uma realidade que já está acontecendo na minha vida e na sua vida. Jesus Cristo diz, o próprio Deus diz, eis que faço nova todas as coisas, não percebem? Eis que ponho no deserto um ermo, um rio, um caminho. Existe promessa de Deus para a sua vida, então descansa nelas. Vamos para o outro lado do mar. Desfrutar dessas promessas, viver essas promessas, porque para Jesus promessa e realidade são a mesma coisa. Josué, um grande líder do povo de Israel, foi um grande líder depois de Moisés. Ontem falamos sobre isso no devocional. E perto do final da sua missão, ele disse o seguinte, preste bem atenção no que Josué disse no final da sua missão. Josué, ele assumiu o lugar de um grande homem, de um grande líder. Josué era jovem, era um grande guerreiro, mas não tinha nenhuma experiência de liderança, não tinha nenhuma experiência de condução de povo. E quando Moisés morreu, Deus virou para Josué e falou, agora é com você. Porém, seja forte, seja corajoso. Não te aparte do livro da lei, procure cumprir tudo que nele está escrito, para que você vá bem, para que você tenha sucesso. E se você ler o livro de Josué, você vai ver que é um livro fantástico, que conta uma história fantástica, uma coisa que aconteceu no sobrenatural de Deus. E agora, nesse momento, ele já está com idade, já está um homem idoso, já está um homem cansado, uma vida intensa, uma vida de promessa, uma vida de conquistas, uma vida de realizações. Já tinha entrado na terra prometida, já estava ali com a sua família, mas ele já estava no final da sua vida, perto do final da sua missão. E olha o que ele disse em relação às promessas. Josué capítulo 21, versículo 45 diz assim, nenhuma promessa deixou de ser cumprida de tudo o que o Eterno falou ao seu povo de Israel. Todas se cumpriram. Todas se cumpriram. Josué estava dizendo o seguinte, quando eu assumi, jovem, imaturo, com medo, preocupado de ter que fazer o povo continuar a travessia do deserto, porque ele estava em direção à terra prometida. Ele estava naquele monte sozinho, e Deus vira para Josué e fala, meu servo Moisés está morto. Porém, Josué, levanta, seja forte, seja corajoso, eis que estou contigo, caminharei com você, andarei com você, não temas. Mas agora no final da vida Josué fala, desde aquele início lá atrás, desde aquele dia lá atrás, nenhuma promessa deixou de ser cumprida de tudo que o Eterno falou para o seu povo. Todas se cumpriram. E agora eu pergunto, queridos, com você vai ser diferente? Ei, existe promessa. Existe palavra de Deus sobre a sua vida. Vamos para o outro lado do mar. Agarre nas promessas de Deus. Segunda coisa importante que aprendemos nessa situação dos discípulos no mar. Aproveite ao máximo da presença de Deus. Aproveite o máximo
da presença de Deus. Jamais queira sair da presença de Deus. Jamais queira se distanciar dessa presença. Aproveite o máximo, porque você está diante daquele que é Deus, daquele que é soberano, daquele que tudo pode, tudo faz, tudo realiza. Marcos capítulo 4, versículo 36, diz assim: e eles, os discípulos, entraram no barco em que Jesus estava, e outros barcos foram atrás deles. Ninguém queria estar longe de Jesus. Onde Jesus passava, multidões e multidões se reuniam para estar perto de Jesus. E eu te pergunto, o que você tem feito para estar perto de Jesus? O que você tem realizado para estar perto de Jesus? Todos os dias, procure sempre estar perto da presença de Deus. Deus entrou no barco, Jesus entrou no barco. Depois os discípulos entraram atrás, entraram com ele no barco, aproveitaram o mesmo ambiente, estavam no mesmo ambiente. E aí Jesus disse para ele: vamos para o outro lado do mar, e eles começaram a ir. E os outros barcos que estavam ali começaram a ir atrás. Como se estivesse falando: eu não vou ficar longe desse homem. Eu vou para o outro lado do mar. Jesus disse: vamos para o outro lado, e os discípulos entraram no barco onde Jesus estava. Jesus se fez presente nessa viagem. Jesus se fez presente nessa jornada. Jesus estava presente naquele barco. Mesmo assim, eles tiveram que enfrentar uma tempestade. Jesus nos ensina que a sua presença nos livra de temores de uma viagem. Temores de uma viagem. A nossa vida é uma viagem, a nossa vida é uma jornada. Ela teve uma origem e ela tem um destino. Estamos numa viagem, estamos dentro de um barco, num grande mar da vida, onde tem tempestades, onde tem mar bravo, onde tem ventos fortes. Mas uma coisa a gente tem como garantia: Jesus está no barco. E essa garantia nos livra dos temores, das aflições, dos medos de uma viagem. Davi, o autor do Salmo 23, um salmo muito conhecido de todos nós, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, o Senhor, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu estou dentro do barco. A tempestade pode estar intensa. O mar pode estar revolto. As águas podem estar batendo com força. Mas eu não temo mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. E eu pergunto: Jesus está no seu barco? Vocês estão no mesmo ambiente? Se ele não estiver no seu barco, convide para entrar no seu barco e participar dessa viagem que é a sua vida. Isaías ergueu a sua voz em nome de Deus e profetizou. Olha essa profecia de Isaías. Para quem não entende muito bem a questão de profecia, os profetas foram homens levantados por Deus para ser boca de Deus para a nação, para ser boca de Deus para nós. E se você ler o livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 e 3, diz assim, preste bem atenção, isso que eu vou ler aqui, esses versículos, do capítulo 43 de Isaías. Bom dia, Maurício, seja bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe.
Isaías 43. Não escute isso com os ouvidos, escute com o coração. Escute isso com o coração. Bom dia, Silvia, seja bem-vinda, querida. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 e 3 diz assim: Mas agora sim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, você é minha. Quando você atravessar as águas dessa viagem, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios dessa viagem eu que estou colocando, tá? Dessa viagem, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo nessa viagem, você não queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Do Egito, como resgate por vocês os tirei. A Etiópia, Seba, será de vocês. Eu vou repetir, preste bem atenção. Mas agora diz assim o Senhor, aquele que o criou, aquele que o formou. Não tema, pois o resgatei. Eu chamei pelo nome, você é minha, você é meu. Quando atravessar as águas nessa viagem, nessa jornada, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios dessa viagem, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo nessa viagem, você não se queimará. As chamas não lhe deixarão em brasa, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Glória a Deus. É esse que está no barco. É esse que está junto conosco. É esse que está fazendo essa viagem comigo e com você. Aproveite o máximo da presença de Deus que está no seu barco. Terceira coisa. Desfrute da paz que Ele oferece. Desfrute da paz que Ele oferece. Desfrute dessa paz. Marcos capítulo 4, versículo 37 e 38 diz assim: De repente, uma tempestade violenta os envolveu. As ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la. Deus disse, vamos para o outro lado. Mas nessa travessia houve uma grande tempestade. Quando aceitamos o convite de Jesus, não significa que vamos estar isentos das aflições e dos problemas. Mas Ele está no barco. E estaremos enfrentando todas as coisas com o Senhor no barco. Esse que disse, não temas, você vai atravessar, não vai se afogar, não vai se queimar, as águas não vão te cobrir, porque Deus está no barco. E as ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la, enquanto Jesus, com a cabeça sobre o travesseiro, dormia no barco. É interessante que quando Jesus disse, vamos para o outro lado, a viagem era longa, e ele deitou para descansar, e ele dormiu. E as ondas começaram a bater com força, os ventos começaram a vir com violência. Os discípulos todos apavorados, mas o Senhor estava dormindo, tranquilo, em paz. Enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. Será que ele sabia que a tempestade viria? Claro que sim. Ele sabe todas as coisas, nada foge da sua onisciência, da sua onipresença. Nada pega Jesus de surpresa. Entenda que aquilo que te pegou de surpresa, não pegou Jesus de surpresa. Não pegou Deus de surpresa. Aquela tempestade não estava prevista na agenda dos discípulos.
mas estava prevista na agenda de Jesus. Ela fazia parte do currículo de treinamento dos seus discípulos. Ela fazia parte do processo. Entenda que o que você está vivendo faz parte do processo. Entenda que você está vivendo faz parte do seu crescimento. Entenda que o que você está vivendo faz parte do seu amadurecimento. E não pegou Jesus de surpresa. Pelo contrário, isso que você está vivendo é pedagógico. Isso que você está vivendo é para te ensinar. Tenha certeza que quando você chegar do outro lado do mar, você vai estar mais madura, você vai estar mais maduro, você vai estar mais forte, mais com a sua fé inabalável, mais convicto. Mas surge uma dúvida: por que ele dormiu? Por que ele estava dormindo? Porque ele descansou na providência do Pai. Ele descansou na soberania do Pai. E é isso que precisamos fazer, eu e você, no meio da aflição, da tempestade. Descanse na providência do seu Pai. Descanse na soberania do seu Pai. Porque Ele sabe das tempestades e das aflições da vida. E Ele sabe que tudo isso faz parte do processo de crescimento. Jesus estava dormindo porque Ele confiava na providência do Pai, na soberania do seu Pai. E Ele sabia que essa tempestade fazia parte do processo do crescimento dos seus discípulos. O fato de Jesus estar dormindo, queridos, na tempestade, já deveria ter acalmado e encorajado os discípulos. O barco está virando, mas Ele está aqui. As águas estão revoltas, mas Ele está aqui. Os ventos estão fortes, estão contrários, mas Ele está aqui. Ele está aqui. Jesus, depois de dizer aos seus discípulos sobre as lutas que enfrentariam na trajetória do discipulado, Ele fez a seguinte declaração. Chegou o momento que Jesus disse para os discípulos que eles iam enfrentar grandes desafios, que Jesus ia subir aos céus e que eles seriam presos, seriam açoitados, eles teriam as lutas da caminhada cristã. Mas depois que ele disse isso, olha o que ele disse para os discípulos. Depois que ele fez o alerta, não no barco, aqui já é um outro contexto, mas só para a gente entender. Depois que ele fez o alerta de que eles passariam por lutas e aflições na vida, Jesus encerra essa conversa dizendo o seguinte, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, crendo no que eu disse, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem da paz. Neste mundo mau, vocês terão aflições, mas fiquem firmes, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. É o que Ele está dizendo para mim nesta manhã e para você nesta manhã. Creia em mim, porque crendo em mim vocês estarão inabaláveis, estarão seguros, estarão desfrutando da minha paz, essa paz que excede todo entendimento. Nesse mundo que você está vivendo, vocês terão aflições, passarão por elas, mas fiquem firmes, tenham coragem, tenham bom ânimo. Isso tudo que você está vivendo, eu já venci. E se eu venci, você vencerá. Se eu venci, você vencerá. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, o vosso pensamento em Cristo Jesus. Quer proteger as suas emoções? Quer proteger os seus pensamentos? Receba a paz de Cristo. Quer ter uma vida alicerçada na palavra, alinhada no propósito, nos planos de Deus, com o seu coração tranquilo, com a sua mente tranquila? Receba a paz de Deus. Tudo começa pela paz. Por isso que ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guardará a sua mente, o seu coração, Ele blindará. Você se tornará uma pessoa inabalável, cheia da paz de Cristo, habitando em você. É isso que ele diz. Confie em Deus.
E esse é o último ponto de hoje. Confie no seu poder. Confie no seu poder. Confie naquilo que Ele é. Deus é poder. A essência de Deus é poder, é presença, é manifestação, é amor, é misericórdia, é paz. Isso é Deus, é a essência dele. Então confie no seu poder. Marcos capítulo 4, versículo 39 ao 41 diz assim: os discípulos acordaram, implorando: Mestre, não vai fazer nada? Estamos quase morrendo. Nós vamos morrer. Jesus acordou, ordenou ao vento que acalmasse. Ele disse ao mar: quieto, sossegue. O vento virou brisa. O mar ficou em plena calmaria. E Jesus repreendeu os discípulos: por que tanto medo? Por que estão aflitos? Por que estão com essa falta dessa paz que blinda o coração, blinda a mente? Vocês não têm fé? Porque eles estavam apavorados, confusos, e perguntavam: afinal, quem é este homem que até o vento e o mar se acalmam quando ele ordena? É isso mesmo, Amira. Essa paz só vem de Deus. Aquele que estava no barco com os discípulos nada mais é do que o Criador da natureza. As leis da natureza estão em suas mãos. Ele controla o universo. A natureza ouve a sua voz e lhe obedece. Devemos fazer o mesmo, ouvir a sua voz e obedecer. Confie no poder de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18, tem uma declaração de Deus, uma declaração de Jesus, que essa declaração deve mudar nossa vida. Essa declaração deve nos dar a garantia do Deus que servimos. Essa declaração que eu vou ler tem que nos dar a convicção de quem Deus é em nós. Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 28, 18, é me dado todo o poder no céu e na terra. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir. Jesus disse, é me dado todo o poder, todo, no céu e na terra. Esse é seu pai. Esse é meu pai. Esse é o que te criou e que te fez. Conhece toda a sua estrutura. Te conhece mais do que você mesmo se conhece. Esse, disse, foi-me dado, pertence a mim, todo o poder do céu e na terra. Vamos então para o outro lado do mar? Esse é o convite de Jesus para mim e para você nesta manhã. Por isso eu pergunto, como anda a sua vida espiritual? Estagnada, retrocedendo ou avançando para o outro lado do mar? Hoje Deus está dando mais uma oportunidade para você começar a fazer mudanças realmente que te levarão para o outro lado do mar. O sobrenatural espera por você. O sobrenatural espera por mim. O extraordinário está lhe aguardando. Mas o que você tem feito para chegar lá do outro lado? Vamos atravessar o mar, porque aquele que disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, ele está no barco. Então agarre nas suas promessas, aproveite o máximo da sua presença, desfrute dessa paz que ele oferece e confie no seu poder. Amém, queridos? Esse é o devocional de hoje. Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês.
Espero que essa palavra tenha produzido frutos no seu coração. Que essa palavra tenha movimentado a sua vida espiritual. Espero que essa palavra tenha invadido o seu coração e que produza lá dentro frutos do conhecimento, frutos do poder de Deus, frutos da glória de Deus, e que você tenha um dia hoje extraordinário, caminhando nessa viagem com Deus. E vamos para o outro lado. Esse é o convite do Senhor para mim e para você. Vamos orar? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Continuamos diante daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Obrigado, Senhor, por nos ter acordado nesta manhã e por nos ter trazido aqui, diante da Tua presença, diante do Teu poder, diante da Tua palavra. Estamos aqui porque assim o Senhor determinou, assim o Senhor quis, porque nada foge do Teu controle. Tu és o dono de todas as coisas. Tu és o Criador dos céus e da terra, de tudo que há. E não só Criador, Tu és o sustentador. Só estamos aqui hoje de pé, porque o Senhor nos sustentou até aqui. Eu tenho certeza que o Senhor continuará nos sustentando, porque o Senhor é Deus, o Senhor nos ama, o Senhor é Pai. Por isso somos gratos, Senhor. Podemos dizer até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu sei que daqui para frente não será diferente, porque o Senhor está nessa viagem conosco. A nossa vida é uma estrada, a nossa vida é uma viagem, a nossa vida é um mar imenso. Mas o Senhor está conosco, nos guiando, nos mostrando, nos encorajando. Como é bom, meu Pai. Como é bom ter essa certeza e essa garantia de que aquele que é soberano está conosco. Obrigado, Senhor, hoje por essa palavra direta, objetiva, clara, que nos mostra que existe sim um outro lado para atravessar, um outro lado para chegar, o lado onde o Senhor realiza maravilhas, o lado onde o Senhor opera de forma extraordinária. Que possamos sair deste nosso mundinho de preocupação, de medo, de aflição, de questionamentos, de dúvidas, e que possamos atravessar para o outro lado do mar, onde estaremos enxergando a nossa vida com outro olhar, na perspectiva e no olhar de Cristo. O outro lado estaremos vivendo o sobrenatural, estaremos vivendo as promessas, os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Senhor, eu te peço, nos leve para o outro lado do mar. Nesta manhã, Senhor, aceitamos o teu convite que nos diz, vamos, iremos com o Senhor até o fim de nossas vidas. Por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado por esta palavra que nos traz de volta para o trilho, para a caminhada da vida. Obrigado por nos alertar de uma forma tão preciosa que é a tua palavra, que devemos permanecer firmes, fiéis, crendo, inabaláveis, independente das circunstâncias, que a nossa fé jamais se esmoreça, mas que possamos todos os dias nos fortalecer na tua presença. Que a tua presença seja aquilo que mais desejamos, que a tua presença seja aquilo que mais lutamos e buscamos para estar, e que nada venha nos distanciar. Por isso, Pai, eu te peço agora que tire de nós tudo aquilo que nos faz distanciar da tua presença, e que possamos ser neste momento revestidos da tua graça, do teu favor, e renovados na tua presença. Obrigado, Pai. Eu peço por aqueles que estão online comigo, que esta palavra invada o coração de cada um deles e os transforme em pessoas, homens e mulheres melhores, que realmente vivam o seu propósito e o seu plano. Pai, abençoa a sua casa, a sua família, seus filhos, que eles possam sentir o teu toque e que eles possam ser transformados pela tua palavra. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão depois. Os abençoa, Pai, em tudo. Que esta palavra invada o coração de todos eles e que haja uma transformação no corpo, na alma e no espírito. Sê conosco, Pai. Nos abençoe nesta manhã.
Que este novo dia que está iniciando seja repleto da tua graça, do teu favor e da tua presença. E que possamos viver de acordo com a tua vontade, porque dessa forma estaremos honrando e glorificando o teu nome. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? Amém, Amira, amém. Glorificado seja o Senhor por isso. Como eu sempre digo para o meu Deus e o meu Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Que Ele fale através da minha vida, porque o meu maior intuito é fazer o reino de Deus crescer. Que Deus possa te abençoar, cada um de vocês, e que as palavras do Senhor sejam vida dentro de vocês, e que vocês se movam por essa vida, que vocês vivam por essa vida. Sabe, queridos, a gente tem que viver ao ponto de dizer que nem Paulo disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Que a nossa vida possa ser assim, a vida de Cristo pulsando em nossos corações. Amém? Queridos, que vocês tenham um dia extraordinário na presença de Deus, que Deus possa derramar sobre vocês a sua graça, o seu favor, e que essa palavra de hoje possa ecoar durante o dia de hoje. Amém? E se Deus permitir, estaremos aqui amanhã às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus, onde possamos desfrutar de um alimento sólido do céu. Amém? Continuamos aí na nossa caminhada e até amanhã. Se Deus assim permitir, estarei aqui. Lembrando que ontem começamos a leitura do livro de Êxodo. A gente tem um grupo aí da leitura anual, tá? Anteontem terminamos o livro de Gênesis, foi uma bênção, tá? E agora iniciamos ontem o livro do Êxodo. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada incrível por esse livro, porque nesse livro veremos o sobrenatural de Deus e a ação de Deus com o seu povo, tá? Se você deseja participar da leitura bíblica anual, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, 99806-5957, tá? 99806-5957. Esse é o meu WhatsApp. Se você deseja participar dessa leitura bíblica anual, manda uma mensagem para mim dizendo: eu desejo participar, e eu te adiciono no grupo. É um grupo que só eu publico, não é um grupo aberto onde o pessoal põe mãozinha, bom dia, boa tarde, boa noite, não. É um grupo onde só eu publico, e lá eu publico os capítulos de leitura bíblica através de um áudio, e depois, em seguida, eu publico também os comentários bíblicos de cada capítulo que você leu, para que você possa se aprofundar e conhecer mais da palavra de Deus. Tá bom? Então, se você desejar participar, tá aí o meu WhatsApp. E eu também tenho, para quem não conhece, quem é novo aí nas lives, eu também tenho a lista de transmissão dos devocionais. Antes desse devocional online, eu faço o meu devocional particular, que eu escrevo. E eu disparo nessa lista de transmissão, só que eu disparo bem cedo, mais ou menos umas 5 e pouca da manhã. Você recebe na lista de transmissão um devocional por escrito todos os dias. Tá bom? Tem abençoado muitas pessoas. Então, caso você queira participar, tá aí o meu WhatsApp, basta mandar um oi para mim e pedir que eu adiciono você. Aí você começa a caminhar junto com a gente. Tá bom? Queridos, que Deus os abençoe, que Deus derrame sobre você a sua paz e que vocês possam viver de forma tranquila na presença de Deus. Amém? E até amanhã. Até amanhã. Tá bom? Que Deus os abençoe. Fiquem com Ele.